uma incomum mulher de Deus. Por causa do número de adultos jovens que tenho conhecido, mas que conhece bem pouco acerca de Kathryn Kuhlman, quero contar um pouco sobre essa notável mulher que exerceu tão decisivo impacto sobre a minha vida e que tocou em muitas vidas ao redor do mundo. Com base naquilo que Deus fez na vida dela, podemos aprender mais sobre o que Ele pode fazer em nossa vida através da unção. Nascida em 9 de maio de 1907, perto de Concórdia, estado do Missouri, Kathryn cresceu e se tornou uma adolescente alta e ruiva, cheia de esperteza, dotada de vontade forte e de mente brilhante. Ela aceitou Jesus como seu salvador quando estava com 14 anos, sob o ministério de um evangelista batista, durante uma típica série de reuniões de reavivamento em uma pequena igreja metodista. A experiência dela, em muitos sentidos, foi uma previsão dos anos que se seguiriam, deixando boquiabertos os seus familiares, a igreja e todos os habitantes da cidade. Ela foi dominada pelo Espírito Santo, soluçando, tremendo e caindo no chão, debaixo de profunda convicção diante do púlpito. Anos mais tarde, ela confessou: "O mundo inteiro mudou para mim." Pude simpatizar plenamente com as soluções e os tremores. Somente poucos anos depois de sua conversão, ela aliou-se a sua irmã Meryl e o marido desta em uma viagem evangelística ao longo da estrada. E logo, sentindo cada vez mais responsabilidades pelos perdidos, ela deu início ao seu próprio ministério de viagens evangelísticas, acompanhada pela pianista Ellie Goldflock. Ela ministrou por diversos anos por todos os estados do meio-oeste e do oeste do país. Finalmente fixou-se por algum tempo em Denver, no estado do Colorado, onde ela em breve atrairia numerosas multidões em reuniões efetuadas em um armazém. Daquelas reuniões, em 1933, no clímax da depressão, surgiu o Denver Revival Tabernacle, uma grande obra evangelística que floresceu. Durante aquele período, ela foi uma grande pregadora do Evangelho, conduzindo centenas e centenas de pessoas aos pés do Senhor. Embora ocorressem curas mediante a oração, conforme sucede em tantos ministérios evangélicos, seus milagres poderosos ainda estavam distantes. Mas um quase desastre estava próximo. Afortunadamente, Deus traçara um plano para ultrapassar a fraqueza de Kathryn. Em 1937, ela convidou um simpático e alto evangelista de nome Plus Watchwain para ministrar no tabernáculo. Ela ficou por 2 meses ali. Embora ele ainda estivesse casado, tinha abandonado sua esposa e filhos da maneira mais odiosa. Kathryn perdeu todo o bom senso e se apaixonou por ele. Finalmente, quando ele se divorciou de sua esposa, Kathryn casou-se com ele, apesar dos apelos e advertência daqueles que a cercavam. Então ela seguiu Watchwain ao estado de Iowa. O explosivo ministério dela entrou em colapso, embora porções do trabalho de Denver continuasse sob outros líderes. O ministério de Watchwain também fracassou em Iowa. E assim eles partiram dali e ficaram viajando por todo o meio-oeste e oeste do país, algumas vezes ministrando juntos, mas mais frequentemente ela se sentava em silêncio na plataforma, enquanto ele ministrava. Por causa da graça de Deus, pessoas eram salvas a miúde e eram abençoadas sob o ministério deles, mas a vida espiritual foi se escoando de ambos, especialmente no caso dela. Kathryn tinha se afastado do seu primeiro real amor, o Senhor Jesus Cristo, e estava morrendo. De acordo com Jamie Buckingham, autor e pastor, por muitos anos ela sabia que seria uma crente diferente. A sua chamada era tão profunda, tão irreversível, que depois de cerca de 6 anos ela não podia mais tolerar a sua miséria. Watchwain também sabia que assim era, mas foi Kathryn quem tomou a iniciativa. Em Door Dora Destiny, um livro que Buckingham escreveu acerca da senhorita Kuhlman, depois da morte dela, ele citou a respeito daquela crítica transição em sua vida. Eu tinha de fazer uma escolha. Eu serviria ao homem a quem amava ou a Deus a quem amava. Eu sabia que não podia servir a Deus e viver com o patrão. Ela chamava Watchwain de patrão, desde a primeira vez em que se conheceram. Ninguém jamais conhecera a dor de ir morrendo conforme tenho conhecido.
porquanto amo a Ele mais do que amo a própria vida, e durante algum tempo amei mais a Ele do que a Deus. Mas finalmente eu disse a Ele que tinha de deixá-lo, pois Deus nunca me havia liberado daquela chamada original. Não somente eu vivia com Ele, mas também tinha de conviver com a minha própria consciência, e a convicção do Espírito Santo era quase insuportável. Eu estava cansada de tentar justificar-me. Estava cansada. Certa tarde, deixei o apartamento em um dos arrabaldes de Los Angeles e me vi caminhando por uma rua ladeada e sombreada por árvores. A luz do sol passava pelos galhos que se estendiam por cima de mim. No fim do quarteirão, havia uma placa que dizia "Beco sem saída". Meu coração se confrangia de maneira tão profunda que não sei traduzir por meio de palavras. Se você pensa que é fácil chegar à cruz, então é simplesmente porque você nunca esteve diante dela. Eu já estive, eu sei, e tinha de fazer aquilo sozinha. Eu desconhecia totalmente o maravilhoso enchimento do Espírito Santo. Nada sabia sobre o poder da toda-poderosa terceira pessoa da Trindade, que se coloca à disposição de todos os crentes. Eu sabia apenas que eram 4 horas da tarde de um sábado e que eu havia chegado a um ponto em minha vida em que estava disposta a desistir absolutamente de tudo, até mesmo do patrão. Então eu disse em voz alta: "Querido Jesus, entrego-te de tudo. Deixo tudo aos teus cuidados. Toma meu corpo, toma meu coração. Tudo quanto sou é teu. Confio-me às tuas maravilhosas mãos." Kathleen acabou reconhecendo que durante quase 6 anos ela vinha enganando a si mesma. Ela tinha pregado e buscado as bênçãos de Deus sem estar vivendo de acordo com os preceitos dele. Ela havia pecado, mas arrependeu-se. Tendo feito meia volta naquela tarde de sábado, ela morreu, pois tornara-se como uma semente disposta a cair no chão e ser sepultada. Nas palavras de Buckingham, ela voltou-se e começou a voltar ao começo do beco onde havia entrado. Ela estava sozinha, exceto que contava com um Deus amoroso e perdoador. Muitos anos mais tarde, ela exclamou emocionada com suave voz: "Ninguém jamais saberá o que este ministério me custou, somente Jesus." Anos depois discuti com Maggie Hunter a morte de Kathleen, e ela me forneceu um profundo discernimento. Um discernimento que será proveitoso para todos nós. Por ocasião de seu arrependimento, quando se voltou de novo para o Senhor, Kathleen ficou compreensivelmente dominada pela tristeza e pelo senso de culpa. Houve um momento em que o Senhor lhe perguntou: "Kathleen, eu já perdoei você?" Ela respondeu: "Sim." Então o Senhor lhe disse: "Eu me esqueci de tudo. E em meu livro nada disso jamais aconteceu." Naquele momento em diante, até os seus últimos dias de vida, ela nunca mais falou sobre a questão, tratando-a conforme Deus lhe dissera que lhe fizera. De acordo com as Escrituras, Deus lança para trás de suas costas pecados que Ele perdoa e nunca mais olha para eles. Esses pecados ficam distantes dele como o Ocidente dista do Oriente. Se você voltar a pedir-lhe perdão, Ele realmente não saberá do que você está falando. Arrependimento. A purificação no sangue de Cristo, perdão, uma folha em branco. Quem era Kathleen Kuhlman para que ela tratasse o pecado de uma maneira contrária a Deus? O pecado perdoado nunca aconteceu. Abre-se a porta. 2 anos mais tarde, depois de muitas subidas e descidas e de muita rejeição, por haver sido uma mulher que se tinha casado com um homem divorciado, a senhorita Kuhlman desceu de um ônibus em Franklin, na parte ocidental do estado da Pensilvânia. A porta finalmente estava prestes a abrir-se. Ela deu início a uma longa permanência no Gospel Tabernacle. E durante esse tempo deu início a um ministério pela rádio que haveria de prosperar e que por estágios haveria de atingir a América do Norte de um extremo ao outro. Eventualmente, ela aterrissou em Pittsburgh, que deveria ser a sede de seu notável ministério. Durante o seu período em Franklin, ela começou a lutar e a debater-se com a questão das curas.
Algumas vezes ela pregava sobre curas e as pessoas eram curadas, mas essa não era uma das ênfases de seu ministério, que se voltava para conduzir pessoas ao novo nascimento por meio de Cristo. Em meu coração eu sabia da realidade das curas, disse ela a Buckingham muitos anos mais tarde. Eu tinha visto as evidências da parte de pessoas que tinham sido curadas. Trata-se de algo real e genuíno, mas qual será a sua chave? Um dia ela viu uma faixa de propaganda acerca de uma reunião em tenda em Eure que anunciavam evangelistas de curas divinas e resolveu fazer-se presente. Talvez ela descobrisse a chave, mas não foi ali que ela achou a chave. O evangelista era vocífero, sem vergonha e acrobático, o que era a última coisa que ela queria ser em seu próprio ministério. A audiência parecia enlouquecer. Enquanto ele gritava, todos gritavam, uivavam e rangiam os dentes. Ela viu evidências de fraude nas reivindicações de cura e isso a levou às lágrimas. Muitas pessoas estavam sendo criticadas por sua falta de fé, o que as deixava em condições de desespero e desesperança. Mas Kathleen, embora de coração partido, ainda assim confiava na palavra de Deus e voltou-se para ela a fim de obter ajuda. Mas houve um avanço em 27 de abril de 1947, quando ela deu início a uma série de ensinos sobre o Espírito Santo. Quero reimprimir aqui porções desse ensino, segundo aparece no livro de Buckingham, porquanto contém uma verdade que deveria moldar o ministério da senhorita Kuma pelo resto de sua vida. Vejo em minha mente as 3 pessoas da Trindade sentadas diante de uma grande mesa de conferência. Antes de ter ocorrido a formação da terra, Deus, o Pai Santo, transmitiu aos outros as notícias que, embora ele viesse a criar o homem para ter comunhão com ele, esse homem haveria de cair em pecado. Quebrando essa comunhão, a única maneira de restaurar essa comunhão seria que um dos 3 pagasse o preço por esse pecado. Pois se um dos 3 não pagasse a dívida, então o próprio homem teria de pagar o preço sobre a forma de infelicidade, enfermidade, morte e, finalmente, o inferno eterno. Quando Deus Pai terminou de falar, seu Filho Jesus falou: eu irei. Adquirirei a forma humana e assim descerei à terra para pagar esse preço. Estou disposto a morrer encravado em uma cruz, a fim de que o homem possa ser restaurado ao companheirismo perfeito conosco. E então Jesus voltou-se para o Espírito e disse: mas eu não poderei ir a menos que vás comigo, pois és tu quem brande o poder. O Espírito Santo retrucou: irás adiante, e chegando o tempo certo, reunir-me-ei a ti na terra. E assim Jesus veio a este mundo, nascendo em uma manjedoura e crescendo até tornar-se homem adulto. Mas, embora fosse o próprio Filho de Deus, faltava-lhe poder. Mas então veio aquele magnificante momento no Rio Jordão, quando Jesus, ao subir das águas batismais, olhou para cima e viu o Espírito Santo descer sobre ele em forma corpórea de pomba. Aquele deve ter sido um dos grandes momentos de Jesus, enquanto esteve neste mundo na carne. E quase posso ouvir o Espírito Santo sussurrar em meus ouvidos: agora estou contigo. Nossa agenda está em dia. Agora as coisas começarão de fato a acontecer. E assim foi. Cheio do Espírito Santo, ele foi subitamente dotado da capacidade de curar os enfermos, levando os cegos a verem e até ressuscitando mortos. Foi um período de milagres. Por 3 anos, os 2 continuaram agindo, até que, conforme a Bíblia diz, ele entregou seu Espírito. Quando então o Espírito retornou ao Pai Santo. Depois que o corpo de Jesus foi depositado em um túmulo, ao 3º dia, a poderosa 3ª pessoa da Trindade, o Espírito Santo, retornou. Jesus saiu do sepulcro em um corpo glorificado. Jesus não mais realizou milagres durante o breve período em que continuou na terra, mas fez aos seus seguidores uma grande promessa, a maior promessa de todas, a Bíblia completa. Ele disse que o mesmo Espírito que tinha vivido nele voltaria para viver em todos quantos abrissem suas vidas ao poder dele. As mesmas coisas que Jesus tinha feito, seus seguidores também as fariam. De fato, fariam coisas ainda maiores, porquanto agora o Espírito não se limitaria a um só corpo,
corpo, mas teria liberdade de entrar em todos, de todos os lugares que o quisessem receber. As últimas palavras que Jesus disse antes de voltar para o céu foram: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. Deus Pai lhe havia dado o dom do Espírito e agora ele estava passando o mesmo dom para a igreja. Todas as igrejas deveriam estar experimentando os milagres do Pentecostes. Todas as igrejas deveriam estar testemunhando as curas referidas no livro de Atos. Esse dom destina-se a todos nós. A reação foi imediata. Na noite seguinte, quando Kathleen levantou-se para pregar, uma mulher correu para a frente, uma das mãos erguida. Kathleen, posso dizer uma coisa? Solicitou ela. A senhorita Kuhlman, embora não estivesse acostumada com esse tipo de interrupção, ainda assim respondeu conforme milhares de pessoas haveriam de ouvi-la dizer: vamos lá, querida, naturalmente você pode dizer alguma coisa. Na noite passada, quando você estava pregando, eu fui curada, disse ela com voz suave. Kathleen, provavelmente pela única vez em toda a sua vida, ficou sem fala. Ela não tinha nem tocado nem visto a mulher, e muito menos tinha orado por ela. Onde você estava? Conseguiu perguntar Kathleen. Sentada ali, no auditório. Kathleen perguntou de novo: e como você sabe que foi curada? Eu tinha um tumor que já havia sido diagnosticado por um médico. Mas quando você estava pregando, algo aconteceu em meu corpo. Eu estava tão certa de que tinha sido curada que voltei a consultar meu médico esta manhã para que ele me examinasse. E o tumor havia desaparecido. A unção miraculosa tinha chegado. Outra cura ocorreu no domingo seguinte. E no outro também, e assim por diante, quando Deus começou a manifestar-se poderosamente no ministério dela, até que o Senhor a tomou para si no ano de 1976. Nem todos os crentes são chamados ou dotados para curar outras pessoas, à semelhança do que aconteceu com Kathleen. Mas se você estiver disposto a entregar tudo a Deus, sem importar qual o custo, Ele ungirá a sua vida, orientando para que você opere grandes obras para Ele, mediante o poder de seu magnificante Espírito Santo. Você está disposto a pagar o preço? Lembre-se de que você não pode dar mais a Deus do que Ele pode dar-lhe. Qualquer coisa de que você desista e entregue a Ele, Ele haverá de devolver-lhe por meio de uma unção como jamais poderia imaginar.